Turma do Propósito, e aí meu irmão, tudo bem? Espero que sim, estamos quase terminando a nossa semana. Amanhã é mais um dia, e aí fechamos a semana com a chave de ouro. Hoje, segundo Samuel, capítulo 11, um capítulo muito interessante, é o capítulo sobre a queda de Davi, é um capítulo triste, porque quebra aquela imagem que nós temos de Davi, que até aqui foi um homem de fato segundo o coração de Deus. E a queda de Davi serve para que eu e você possamos também estar alertas, porque assim como o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu, e caiu de uma maneira grave, nós vamos ver isso, assim eu e você estamos também sujeitos. Nós não somos tão consagrados, fiéis, dedicados como Davi, e se este homem caiu, pode ter certeza que nós estamos também sujeitos. Eu queria meditar com você neste texto, lembrando que o nosso propósito é ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Vamos juntos lá. O capítulo 11, então, vai contar para nós a história de Davi e Batseba. Eu quero já, como é uma lição muito conhecida, ir trazendo para você as lições práticas. No versículo 1 do capítulo 11 vai dizer assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. O que quer dizer essa expressão, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra? Era um festival de guerra, era uma expo guerra, o que é isso? Não, irmãos, é porque no período do inverno era muito difícil para os reis guerrearem. Então, no período de guerra era um tempo de todo mundo se curar, poupar alimentos. Os reis não guerreavam no tempo do inverno. Era uma tática para poupar energia, para que quando chegasse aí a primavera, era nesse tempo em que os reis tinham toda a possibilidade aí para ganhar. E eu acho interessante porque a história de Davi é marcada por um animal. Ele diz que matou um urso lá no início, né? Quando um urso pegou ali uma ovelha do seu rebanho, ele correu e derrotou aquele animal, aquele grande animal, derrotou o urso, matou o urso e arrancou o animal ali do seu rebanho da boca daquele urso, das garras daquele urso. O urso, no tempo do inverno, ele adormece, ele hiberna, né? E aqui nós temos uma lição muito importante. Você já percebeu que em tempos frios, em tempos em que o inverno chega, na nossa região fica mais frio, você tem mais dificuldade de fazer as coisas, tem mais dificuldade de ir na academia, de manter a dieta, de levantar cedo, etc. Pois é, meu querido irmão, isso acontece também na vida espiritual. No inverno nós costumamos parar, e parando nós ficamos enferrujados. É uma expressão, uma metáfora, mas que é verdade. Davi ficou um bom tempo longe do campo de batalha. Vamos lembrar que a vida dele foi uma constante batalha. Ele não descansou, ele lutava cuidando das ovelhas de seu pai, depois servindo a Saul, depois como soldado de Saul, depois fugindo de Saul, e agora no início do seu reinado, muita coisa para fazer. E quando Davi já tinha subjugado, depois de várias vitórias, como mostra o capítulo 10, o capítulo anterior narra grandes vitórias de Davi, Davi já havia subjugado inclusive os sírios. Preste atenção que era uma grande nação naquela época. Imagina, meu querido irmão, Davi teve aquele sentimento de que ele não precisava se esforçar tanto. Então ele ficou aquele tempo de inverno, mas sabe qual foi o problema? Ele parou. Cuidado então com o inverno. Cuidado quando você para, meu querido irmão. Você jamais pode parar. Tem gente que acha que pode se dar o luxo de descansar em servir o Senhor. O dia que você fizer isso, meu querido irmão, você vai cair. O crente, ele só não cai se ele estiver aos pés da cruz de Cristo e totalmente disposto ao serviço do Senhor. Um pouquinho que o cristão quiser servir a si mesmo, ele vai cair. E pode ter certeza, o inimigo, o nosso adversário, ele não pretende para nós uma quedinha, um tropeção. Ele quer que a gente caia, mas caia feio, como caiu Davi. Então, no tempo em que era para Davi estar na guerra, porque ele acostumou-se com o inverno, ele decidiu ficar. Ele mandou Joabe, mandou seus oficiais. Eles destruíram os filhos de Amon, sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Ele achou que ele podia se dar o luxo. É aquele pensamento assim, já fiz demais, deixa para os outros. E aí, qual que é o problema disso? Isso nos deixa preguiçosos. Cuidado com a preguiça, cuidado com a ociosidade. A ociosidade é a desocupação. A gente está vivendo uma geração perturbada emocionalmente, psicologicamente, uma geração da depressão, da ansiedade, do medo, do pânico. Sabe por quê, meu querido irmão? Gente ociosa, gente que não sabe o que é servir, gente que não sabe o que é trabalhar, gente que não sabe nem o que é esperar. Pode olhar os jovens, eles não têm paciência. Tudo para eles tem que ser para ontem. Eles não sabem esperar. Eles querem tudo rápido e sem esforço. E com isso, como não tem trabalho, não tem ocupação, muitas vezes ficam com a mente ociosa e começam a imaginar, como eu falei, quando a gente não está aos pés de Jesus, nós vamos estar em outro lugar. E aí, meu querido irmão, o caminho que o diabo oferece é largo. Tem muitas opções. Davi, como ele não estava onde devia estar, que era na guerra, guerreando as batalhas do Senhor que o Senhor escolheu, ele podia ir em qualquer lugar. E olha o que o texto vai dizer. Mostra aqui que Davi estava tomado, meu querido irmão, de um sentimento que ele podia fazer qualquer coisa. Diz o texto que uma tarde, versículo 2, uma tarde, Davi levantou-se do seu leito. A gente não sabe se ele deitou depois do almoço para dar um longo cochilo, ou se ele dormiu até a tarde, depois de uma noitada aí regada a vinho, não sabemos. O fato é que ele levantou de tarde. Eu fui ensinado pelos meus pais que uma pessoa deve sempre procurar levantar cedo, trabalhar no horário, não... quando você passa, eu não sei se você tem essa impressão, de vez em quando você passa na rua, em um horário que está todo mundo correndo, agitado, você encontra uma pessoa tranquila, sossegada, no horário que está todo mundo agitado, te dá uma impressão assim, que aquela pessoa está desocupada, não é verdade? Às vezes, observando o movimento das ruas. Então, assim, isso é normal, meu querido irmão. A gente tem esse sentimento. Você ficar sabendo que o rei acordou tarde. Imagina você, se você soubesse que o governante
da sua cidade, governante do seu estado, governante do seu país, os principais líderes políticos do mundo, dormem até 3 horas da tarde. Você não escolheria esse camarada para poder te governar? Com certeza, você teria críticas a ele. Por quê? Porque, meu querido irmão, isso não é próprio de alguém que serve, que trabalha. Davi, isso não combina com ele. Mas ele acordou de tarde, e aí ele foi passear no terraço. Passear no terraço ao invés de dar no campo de batalha. E lá no terraço, meu querido irmão, Davi deu uma de bisbilhoteiro e começou a olhar para a casa das pessoas, esqueceu-se do seu chamado, esqueceu-se dos seus compromissos, das guerras que ele tinha que batalhar para o Senhor, e começou a cuidar da vida dos outros. Aquela coisa, né, de fofoqueiro, ficou olhando pela janela, até que ele viu uma mulher tomando banho. Lá do terraço ele viu uma mulher tomando banho. E essa mulher, diz o texto, versículo 4, que ela estava tomando banho ali porque ela estava se purificando da impureza da sua menstruação. E Davi mandou chamar e disse: quem é aquela mulher ali? Aí falaram: olha, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Deram para ele o perfil completo. Preste atenção, irmãos, talvez você não saiba. Sabe Aitofel, que vai dar o conselho lá para Absalão, para que ele deite com as concubinas do pai, lá na frente? Aitofel é avô de Batseba. Ele é pai de Eliã. Eliã era um dos valentes de Davi, segundo Samuel 23:34. Era alguém que Davi devia respeitar. E Urias, meu querido irmão, era um heteu. Significa que Urias nem israelita era um heteu, um hitita. E estava na guerra, batalhando a guerra que Davi tinha que guerrear. E Davi mandou mensageiros que a trouxessem. E mandaram e falaram assim: o rei está querendo você. E ela veio e se deitou. Muita gente condena Batseba, como se Batseba tivesse mostrando. Nós não temos essas questões, nós não temos essas informações. Fato é que ela foi e ela aceitou aquela condição ali. Ela poderia ter dito: eu não vou de forma alguma, podem me matar, mas eu não vou obedecer. Mas ela foi, se deitou, consentiu, e ela tinha acabado de se purificar da impureza, não estava no período fértil. No entanto, você sabe, né, quando o cristão tenta fazer uma coisa errada encoberta, a chance disso aparecer é 100%. E aqui Davi, um homem de Deus, pensou assim: ela está tomando banho, está se purificando, está tranquilo, está fora do ciclo fértil. No entanto, por vontade de Deus, Batseba ali ficou grávida e mandou dizer para Davi: eu estou grávida. Então, meu querido irmão, não fique ocioso. Porque se você não está no lugar que você deve estar, fazendo o que você deve fazer, meu querido irmão, você pode se transformar em qualquer coisa. Você lembra do Davi, que guerreava pelo Senhor? Olha que homem maravilhoso. Certa vez ele disse assim: nossa, eu estou com vontade de tomar uma água da fonte gelada de Belém. Ele estava com sede. Não sei se você já ficou com sede, com vontade de beber água e não tem nenhum lugar para comprar, não tem perto de você. É terrível, meus queridos irmãos. E Davi estava com uma sede, uma vontade de tomar uma água gelada. Os seus homens foram lá na fonte, Saul estava acampado ao redor, tiraram a água da fonte e levaram para Davi beber. Olha que homem que respeitava. Olha que homem que era Davi. Olha como Davi era. Vê se esse homem, esse guerreiro diante de Deus, dormindo em caverna, não sabendo o que ele ia comer no outro dia, não sabendo quando a espada de Saul viria contra ele, acampando de caverna em caverna, mudando todos os dias, vivendo por fé. Olha quem era Davi nesse contexto. Davi levanta ali um altar, pega a água e derrama a água e consagra ao Senhor e diz assim: eu jamais beberia essa água que poderia custar a vida dos meus irmãos, o sangue dos meus irmãos. Que homem maravilhoso. Agora, perceba se esse homem Davi, segundo o coração de Deus, parece com esse aqui. Então, meu querido irmão, um conselho para você: cuidado com o inverno, não se acostume em ficar parado, não se acostume, não caia na ociosidade, porque você pode virar um monstro, que é exatamente o que Davi virou. Porque quando Batseba disse assim: olha, estou grávida, aí Davi, aqui ele já tinha deixado de ser um guerreiro e agora ele começou a ser um político da pior espécie. Ele mandou chamar Urias o Heteu: vem, Urias. E aí ele deu bebida a Urias, perguntou como é que estava indo na guerra, e mandou Urias para casa. Urias, o hitita, um homem que não é israelita, demonstrou temer mais a Deus, ser melhor do que Davi. Quando ele mandou para casa, Urias deitou na porta ali e não quis ir para casa. Davi mandou chamá-lo e ele disse: olha, meu rei, aqui nós estamos diante de um homem, né? Isso aqui que Batseba tinha que ter feito, mas o marido dela que fez, um que não era nem israelita. Ele disse: a arca, olha o temor que ele tem, a arca de Israel, que simbolizava a presença de Deus, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, estão lá guerreando e estão dormindo no sereno. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei, assim como eu preso pelo Senhor, estou lá lutando as batalhas para que a vitória seja sua, eu juro pela vida do rei que eu não faria tal coisa. Davi falou: o vinho foi pouco. Deixou ele dormir ali, no outro dia chamou, e naquele dia seguinte Davi convidou para comer e beber e o embebedou, de manhã até a tarde, e à tarde mandou. E para surpresa de Davi, Urias, bêbado, embriagado, era mais justo, mais sóbrio do que ele. Então ele saiu dali, embriagado, e deitou na companhia dos servos do seu senhor, e não foi para casa. Ele não voltou para casa. Ele se achava indigno de fazer isso antes dos seus irmãos. Ou seja, sabe o que Urias está esfregando na cara de Davi? Davi, eu não vou ser desleal para com os meus irmãos de guerra. Eu não vou ser desleal. Davi está tão cego e virou um monstro tal que ele vai para a última solução. Ele escreve uma carta a Joabe, manda por Urias, ou seja, uma sentença de morte carregada pelo próprio homem. Nós não sabemos a motivação. Eu acredito que Davi pensou o seguinte:
olha, eu não tenho como fazer esse Tita me obedecer. Só que ele não é nem do povo de Deus. Então, Deus ama a mim, eu sou escolhido, sou um homem segundo o coração. É um dos poucos momentos que a gente vê Davi sendo arrogante. Então Davi escreve uma sentença de morte, coloca na mão de Urias e diz para Urias, olha, vai e entrega a Joabe. E aí, o que estava escrito naquela carta? Estava escrito assim, olha, quando põe Urias na frente, versículo número 15, onde o combate for mais intenso, depois deixe-o sozinho para que ferido morra. Presta atenção, irmãos. Que homem é esse? Covarde. Que homem é esse que sabia o valor da lealdade? Que sabia que ele só não foi consumido por Saul, porque os homens não fizeram isso, não o traíram. Que homem é esse, irmãos? Esse é o homem, aquilo que o homem, segundo o coração de Deus, pode ser, se não estiver vivendo segundo a vontade de Deus. Eu estou sujeito, você está sujeito, nós estamos sujeitos. Nós somos esses homens. Por isso que a gente precisa estar no centro da vontade de Deus. Não podemos descansar um só segundo, porque senão nós viramos monstros. Porque não parou aí. Então Urias vai, carregando a sentença de morte. Eu fico pensando se no meio do caminho ele fez assim para ver o que estava escrito, né? Tô brincando, naquela época era de outra forma a carta, tá? Era um rolo. Mas chegado ali, Joabe leu, não entendeu nada. Mas ele fez o que Davi tinha mandado. Os homens da cidade saíram, lutaram contra Joabe. Alguns oficiais de Davi foram mortos, inclusive. Então, não foi só Urias, mas outros morreram também. Então, Joabe mandou notícias a Davi. Inclusive, usaram uma estratégia. Joabe usou uma estratégia que eles não costumavam usar. Então, ele mandou mensagem dizer, quando terminar de contar o rei os acontecimentos dessa batalha, e antes que ele fique indignado, dizendo, por que vocês chegaram assim tão perto da cidade para lutar? Não sabia que ia tirar da muralha e tal. Diga para ele que também morreu o teu servo Urias, o Heteu. E aí foi o mensageiro. E quando ele chegou, ele disse as palavras de Joabe. E antes que Davi ficasse irritado, ele falou, olha, morreu também Urias, o Heteu. Aí Davi disse assim, olha, não, que isso não pareça mal. Diga a Joabe que não encare isso como mal, porque a espada é assim mesmo, a guerra é assim mesmo, devora tanto um como aquele. E que ele intensifique o seu ataque da cidade até conquistá-la. Quanto a você, mensageiro, encoraje Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido era morto, ela chorou por ele. E como deve ter chorado? Que culpa, que vergonha, que dor. Eu não acredito que ela tenha tido conhecimento do que Davi estava para fazer. Ela não sabia como isso resolver, mas Davi achava que a sua vida, que o seu problema era muito mais importante. Diz que passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio e ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Só que isso, diz o texto, pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, meu querido irmão, para terminar, eu quero fazer essas aplicações na sua vida. Cuidado com o inverno. Vai ter momentos que nós vamos precisar parar. Por questões de saúde, nem uma pandemia que aconteceu, a gente vai ficar enferrujado. Como é que eu posso manter meu coração aquecido, meu irmão, buscando incessantemente a presença de Deus? Entenda que você não precisa estar com a espada diante de você para estar em guerra. A nossa luta hoje é espiritual. Cuidado com o inverno. Cuidado com o inverno. Se você parar, por algum momento, você tiver que parar fisicamente de fazer alguma coisa, não pare no seu interior de buscar a presença de Deus. Não seja ocioso, meu irmão. Não ache que você pode enviar outro no seu lugar. Esteja no lugar que o Senhor quer, no centro da vontade dele. Porque é a última aplicação que eu quero fazer, porque se você não estiver no centro da vontade de Deus, ao invés de você ser um homem segundo o coração de Deus, você pode ser um homem que vai agir como um filho de Belial, como um monstro. Já viu quantos pecados Davi cometeu aqui? A preguiça, a luxúria, Davi a lascívia, Davi ainda mentiu, Davi cometeu o assassinato, né? E ainda ele saiu de bonzinho. Fica imaginando, né? Vocês acham que Davi, gente, Urias morreu, mas quer dizer para vocês, eu sou o pai da criança. Não. Com certeza ele quis que as pessoas falassem, nossa, o Davi é tão bom, né? Quem é como esse rei, que casa até com a mulher grávida, para criar o filho que é de outro. E aí a gente fica imaginando, né? Porque se aqueles servos que foram chamá-la não fossem tão confiáveis, talvez Davi tenha feito uma queima de arquivo. E a gente concentra muito no que Davi fez com Urias. Mas você tem que lembrar que Eliã era um guerreiro de Davi. Batseba era a filha de Davi. Ele devia lealdade a Eliã, que com certeza esteve com ele todo o tempo naquela jornada da batalha. E olha o que ele fez com a filha do seu irmão, do seu soldado. Com certeza Aitofel era alguém importante no reino. Ele não respeitou ninguém, porque ele pensou só em si. Então, meu querido irmão, pense em Deus o tempo todo e na sua vontade. Medite na sua lei de dia e de noite, para que você não pense em você. Porque se você pensar em você, vai brotar do barro que borbulha dentro de você coisas monstruosas, como essa que brotou de Davi. Mentiras, adultérios, assassinatos, arrogância. E isso não é bom aos olhos do Senhor. Nós vamos ver quais são as consequências gravíssimas do pecado desse homem segundo o coração de Deus. Um grande beijo, meu irmão. Fique com o Senhor e amanhã nós estamos aqui para fechar bem a nossa semana. Até mais.